do Senhor a todos os irmãos ouvintes, mais uma vez, desta maravilhosa palavra que Deus nos revela neste dia. Quero aqui agradecer a sua disposição de poder estar ouvindo este vídeo de mensagem e também agradecer aos irmãos do Ministério Restauração. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos vós, amém? Hoje, irmãos, eu quero estar aqui ministrando uma palavra a respeito do obreiro, a respeito do cooperador, do diácono, do presbítero, do evangelista, do missionário, pastor, enfim. Nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra. Muitas coisas têm acontecido na questão dessas qualificações, desse episcopado. Eu gostaria de estar junto com você, podendo aqui relatar alguns fatos e aconselhar, por que não dizer, alguns pastores que estão iniciando o seu trabalho e na escolha de obreiros acabam tendo um pouco de dificuldade, depois acabam tendo constrangimento devido à escolha errada. Eu gostaria de também estar aconselhando e Deus estará te abençoando de uma forma especial, amém? Primeiramente, eu quero ler um versículo aqui importante que está em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32 e versículo de número 33. Diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Aqui é uma palavra de aconselhamento, uma palavra de verdade do nosso ministro apóstolo Paulo, quando escreveu. Ele estava aqui relatando em tudo a questão do obreiro, dá exemplo nesta obra, nesta chamada. Bom, agora eu queria com você compartilhar algo importante aqui sobre o obreiro. Todo obreiro, ele tem que ter a convicção da sua chamada. O obreiro, ele tem por obrigação ter uma convicção da sua chamada. Isso é importante nos nossos dias de hoje, porque é bem verdade que aquele que tem responsabilidade na obra de Deus, aquele que realmente tem a chamada de Deus, ele tem a convicção da sua chamada. Ele não precisa pessoas para estar chamando ele para o episcopado sem que ele não tenha chamado, porque quando nós temos a chamada de Deus é diferente. Eu citei aqui algumas passagens, como a passagem de Abraão, quando ele saiu da sua terra, quando o Senhor o Senhor chamou a ele, o Senhor chamou a sua família, o Senhor chamou Abraão e disse a ele: sai da tua terra. Aqui nos mostra uma separação total do mundo, uma separação total dos negócios onde ele estava exercendo ali o seu trabalho, quem sabe ali juntamente com os seus pais, coisas que também não agradaram a Deus. Estava ali Abraão ajudando a sua parentela, e Deus o chamou para uma obra específica, e Abraão entendeu a chamada de Deus. Ele entendeu que ele deveria sair da sua parentela. Um dos princípios importantes na chamada de um obreiro é este tipo de convicção, saber que Deus chamou ele para ele exercer um cargo de autoridade, um cargo de poder e um cargo diferente, amém? Então, quando o Senhor chamou, a primeira coisa que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai do lugar onde você está, eu vou te enviar a outro lugar. Essa é uma das convicções da chamada de um homem de Deus, A segunda, ele diz: sai da sua parentela. Ao mesmo tempo, na saída da sua terra, ele deveria sair da sua parentela. Muitas vezes nós entendemos aí que há parentes que não são, na verdade,
pessoas qualificadas no Evangelho, mesmo como cristão. No caso de Abraão não era, porque o seu pai não era evangélico, mas ele tinha uma chamada já específica de Deus, mesmo sem saber, mas Deus tinha como Davi. Assim Deus o chamou para sair da sua parentela e também cumprir, a chamada de Deus, quando Deus disse: sai da sua casa, sai da casa do teu pai, sai da casa do teu pai, porque o Senhor estava falando da independência total das pessoas. Deus queria que ele fosse, a partir daquele momento, dependesse de Deus. Ele tinha que depender de Deus em tudo. Então por isso que o Senhor aqui chamou Abraão, e ele entendeu, confiou e seguiu a sua jornada. Amém? Essa palavra, amados, eu queria aqui deixar bem claro que esta mensagem de hoje é para alertar alguns pastores devido à grande confusão, vamos dizer assim, a uma grande confusão que está havendo no meio das igrejas, devido a pessoas desqualificadas qualificando desqualificados. Então isso está gerando problema dentro das nossas igrejas, Pessoas sem qualificação acabam trazendo problema ao ministério e acabam escandalizando o ministério, a igreja do Senhor e aos cristãos que estão levando o Evangelho a sério. Veja bem, eu queria aqui nessa passagem, nesse versículo, também citar algo a você, para você entender o que é a qualificação de um obreiro. O obreiro ele não tem uma chamada por estudar, o obreiro ele não tem uma chamada porque ele fez um curso teológico, o obreiro não tem uma chamada porque ele é um bom dizimista, o obreiro não tem uma chamada porque ele é melhor e tem muito tempo na igreja. Não é nada disso, Nós temos que ter visão. Aqui nós temos que fazer a diferença entre um e o outro, e a visão do anjo da igreja. Você que é um pastor presidente de um ministério, você que é um pastor responsável por um ministério, você tem que ter a visão de Deus, você tem que ter o conhecimento de quem pode e quem tem a chamada para ser um obreiro. Você não pode colocar a mão precipitadamente em pessoas que não têm qualificação para ser um obreiro. Ele vai destruir seu ministério, ele vai acabar com a sua reputação, porque ele não tem experiência, ele não foi chamado para aquilo. Agora, eu queria ler com você aqui uma passagem, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: tomai-vos homens sábios, entendidos, inteligentes, experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Aqui foi uma palavra, na verdade, que Moisés, aglomerando ali o povo de Israel, depois que passou ali o Jordão, ele estava ali relatando a dificuldade que ele estava passando devido à quantidade numerada do povo de Israel, na qual ele não podia sozinho suportar aquele jugo. Ele tinha que separar homens fiéis, e a palavra revelada para ele foi que ele tinha que separar homens sábios, inteligentes, homens experimentados nas tribos que ali havia, para o ajudar naquela obra, porque sozinho ele não poderia fazer. É bem verdade que sozinho você não consegue dirigir um trabalho sozinho, mas também com pessoa desqualificada vai piorar a situação, meu amado. Você tem que ter inteligência, sabedoria, você tem que confiar em Deus e saber que Deus, Ele vai te revelar, Deus vai mostrar, vai colocar pessoas capacitadas para te ajudar. No meio aqui de Israel tinha príncipes, tinha pessoas ali experimentadas, senão a revelação não haveria de vir sobre Moisés, para escolher homens ali inteligentes, sábios, experimentados, Então você há de convir comigo, há de entender, há de saber, de analisar que dentro do ministério, na qual o próprio Deus é o cabeça da igreja, Ele é responsável por aquele trabalho. Você não pode fazer nada sem a vontade de Deus, você não pode escolher qualquer um sem a vontade de Deus. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Isso aí pode destruir até um ministério inteiro, porque há pessoas realmente sem caráter,
cheio de personalidades ruins, né? Temperamentos opostos às coisas de Deus, e fica difícil então você conseguir organizar o seu ministério da maneira que deve ser. Presta atenção aqui, ele disse que deveria, na verdade, no meio do povo, escolher ali homens sábios, né? Fala aqui de especialidade, homem conhecedor, né? Homem que é perito em alguma coisa para o ajudar. Isso, a primeira coisa que Moisés devia fazer: escolher homens sábios para o ajudar no seu ministério, na sua chamada, para ajudar a levar aquele povo. Primeira coisa deveria ser homens sábios. Segunda característica de um bom obreiro, ele deveria então ser inteligente, ou seja, facilidade de aprender alguma coisa, né? Hoje você vê aí obreiros dando trabalho, você ensina ele faz contrário, né? Ele não tem uma capacidade de aprender aquilo que está exercendo dentro do ministério, e você fica patinando e não consegue chegar em lugar algum. Ele também, a terceira característica que foi pedida aqui, era um homem experimentado, já provado e aprovado, conhecedor, homens que passaram por experiência. Então a experiência para um obreiro, um cooperador, a experiência para um presbítero, a experiência de um obreiro é muito válido na obra de Deus. Uma pessoa tem que ter uma experiência. Os irmãos se lembram da passagem de Davi? Davi era um homem que, diante da sua família, quem sabe ali da cidade circunvizinha, sociedade, não sei, ele não era tão conhecido, né, como um homem de Deus. As pessoas não conheciam, nem os seus parentes, nem seus irmãos conheciam ele, que ele era um homem bravo, um homem ali que a hora que o gigante chegava ali para destruir as ovelhas, ele entrava na guerra. Então Davi era um homem experimentado, mas ele ficava ali na sua qualificação entre ele e Deus. Mas Davi já tinha no seu coração a convicção que Deus era com ele em qualquer circunstância, porque a experiência é algo muito importante. A experiência faz com que nós tenhamos fé para conseguir vencer, passar barreiras e ser abençoado. Então Davi tinha experiência com Deus, a experiência de matar leão, a experiência de matar urso. Então a experiência estava com Davi, e Davi tinha a convicção de sua chamada. Davi tinha a convicção da sua estrutura diante de Deus. Quando então ele foi ungido a ser rei, ele aceitou, porque ele sabia que Deus também já estava com ele e confirmando aquela chamada. Amém? Então essas três qualificações para um obreiro é muito importante. A outra, que também a nossa passagem bíblica aqui em Êxodo, capítulo de número 18, queria que você prosseguisse aí comigo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 18, que diz assim: totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não pode fazer. Versículo 21: e tu dentre todo o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100 e maiorais de 50. Aqui está mais algumas qualificações de um bom obreiro. Você que é um pastor, presidente de um ministério, eu gostaria de deixar bem claro a você, amado, que o seu pastor auxiliar, o seu obreiro auxiliar, aonde você tem intenção de enviá-lo para um trabalho específico, para uma abertura do trabalho, enviá-lo como dirigente do trabalho, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua de você enviar o obreiro
para exercer um cargo de dirigência dentro do ministério. Porque você tem que conhecer, saber, analisar, orar e entender que o obreiro que está do teu lado, ele tem que ter essas qualificações aqui. Ele tem que ser um homem temente a Deus. Porque um obreiro temente a Deus, ele antes de fazer alguma coisa errada, ele sabe que ele está debaixo da potente mão de Deus. Ele tem noção das coisas de Deus. Um homem que é temente a Deus, ele não vai tocar na sua pessoa, vai ferir o seu ministério. Um homem que não tem avareza é outra bênção, é outra qualificação de bênção para o seu ministério, porque ele não tem avareza. Se o ministério ali está começando, está tendo dificuldade, ele vai saber esperar, mesmo passando algumas provas, mas ele vai saber esperar no dia da bonança, da bênção da sua vida. Ele não vai deixar você na mão. Então, a responsabilidade de enviar um obreiro e saber a qualificação daquele obreiro é nossa, é sua. Amém? Para que você lá na frente não venha se lamentar, se arrepender daquilo que você fez. Agora veja bem, eu queria citar algumas qualificações aqui para alguns obreiros que trabalham conosco, trabalham com você, alguns obreiros que na verdade já estão exercendo cargo no seu ministério. Eu gostaria aqui apenas de citar algumas qualificações, porque as qualificações de um obreiro é importante para aquele que é temente a Deus, porque nós sabemos que a palavra que está sendo ministrada aqui hoje possa não servir para você que está andando de qualquer maneira, você que é um obreiro que está, posso dizer, você que está andando de qualquer jeito, você que está aprovando as suas atitudes. Então, veja bem, todo obreiro precisa ser fiel. Esta qualidade é importante para qualquer obreiro. Fiel para com Deus, fiel na obra de Deus, fiel para com o seu pastor, fiel para com os membros. Eu queria aqui, primeira coisa, qualificar esses obreiros para que você venha entender qual obreiro, que tipo de obreiro que você está trabalhando no seu ministério. Primeira coisa, ele precisa ter bom testemunho dos que estão de fora. Essa é uma das qualificações que o obreiro deve ter, testemunho dos que estão de fora. Porque na verdade, se você analisar, há muitos obreiros que hoje os testemunhos deles não são bons. Então, primeira característica de um bom obreiro, testemunho dos que estão de fora. É uma das melhores, maiores características que nós podemos enxergar num bom obreiro. Veja bem, o obreiro que não dá testemunho dos que estão de fora é um obreiro que mancha o seu ministério, é um obreiro que mancha o ministério da sua igreja. Veja bem, o obreiro, então, a maioria das pessoas dentro das igrejas dão testemunho nas igrejas. O maior testemunho, o melhor testemunho é fora. Existem obreiros aí trabalhando com pessoas e dão mau testemunho aí junto com pessoas trabalhando, e aquele obreiro ali mancha o ministério, porque a primeira pergunta que as pessoas fazem quando diz, está vendo aquele ali, um homem de Deus, ele congrega onde? Da onde que ele é? Qual ministério que ele é? É do pastor fulano, é do pastor Beltrano, Então parece que o pastor é culpado pelas coisas erradas que ele comete lá fora, Então por isso que também é uma responsabilidade tua de estar analisando esse obreiro, e quando você souber que esse obreiro dá mau testemunho lá fora, você tem por obrigação diante de Deus a sentar com o obreiro e chamar a sua atenção, até discipliná-lo se for necessário. Amém? Segunda coisa, ele precisa ter bom testemunho dos seus pastores,
né? Um obreiro que o pastor ele está contente com ele, o obreiro que aquele pastor se alegra com ele, está sempre dizendo coisas boas dele, é um obreiro aprovado, né? Tem pastores que ficam realmente entristecidos com qualificações de certos obreiros da igreja. São obreiros repreensíveis e, segundo a Bíblia, são obreiros não aprovados. Então, se o seu pastor fala bem de você, então o seu ministério também é um ministério que tem êxito, é um ministério que Deus está aprovando, porque o pastor da igreja, sendo o anjo da igreja, aprovar a atitude de obreiro dentro da igreja, isso é bom para o seu próprio ministério, para a sua própria chamada, tá? Terceira coisa, ele precisa também ter bom testemunho da igreja, dos irmãos da igreja. Aquele obreiro que na hora no dia da oração ele está ali, aquele obreiro que participa da escola dominical da igreja, aquele obreiro que participa dos encontros de casais, aquele obreiro que participa dos eventos da igreja, aquele obreiro que está sempre chegando no horário. A igreja está de olho em você. Quem tem que qualificar você, além de Deus, a própria igreja, ela assume também, dizendo que aquele obreiro é uma bênção, aquele obreiro é um obreiro de oração, aquele obreiro é um obreiro que faz a obra de Deus, que ajuda o pastor, aquele obreiro, ele ameniza situações, é um obreiro qualificado, é um obreiro que a igreja está, na verdade, qualificando ele, a igreja está aprovando a sua atitude. Então, você que é um obreiro, que a igreja, o povo já está te desqualificando, você tem que tomar cuidado, meu amigo. Seu ministério está caindo, seu ministério está degredindo, né? E o pastor da igreja tem que tomar uma atitude. Para quê? Para que aquele obreiro não venha desanimar membros fiéis de dentro da igreja, porque há membros que é mais fiéis do que certos obreiros que estão aí do teu lado, né? Que exerce cargo no seu ministério. Muito bem. Quarta coisa, ele precisa ter bom testemunho dos descrentes, que é muito importante isso, porque o mau testemunho leva à sua morte espiritual. Toda igreja, na verdade, tem que dar bom testemunho dos descrentes, pessoas que estão lá fora. A Bíblia fala do escândalo. O escândalo é algo que mata, o escândalo é algo que leva você à morte espiritual, à morte eterna. Ele tira a sua salvação. Porque o escândalo de alguém que está lá fora, isso aí é terrível. Uma pessoa que ainda não se chegou ao caminho de Deus, sabendo que você é um obreiro aí, é um obreiro de um ministério, sabendo que você é um crente de um ministério, que ali está trazendo a revelação de Cristo para eles, e você não dá um bom testemunho, você vai ter problema com Deus. Já não é nem com o pastor, não é nem com disciplina, o problema aqui já é com Deus, é na palavra. Aquele que não dá um bom testemunho, ele vai pagar o preço daquilo que ele está fazendo. Era melhor não ter nem nascido, segundo a Bíblia. Então, você que é um obreiro, que tem verdadeiramente a chamada de Deus, você tem qualificações. Aqueles que não têm a chamada, são esses tais mercenários dentro da igreja. É esses tais que nós, pastores, você, pastor, que se qualifica como um bom pastor, sabe da sua índole, você tem que tomar cuidado com pessoas que trabalham do teu lado. Segunda coisa, segunda característica, ele precisa ter responsabilidades em cumprir as orientações dos seus superiores. Ele precisa ser responsáveis, eles precisam ser responsáveis na sua ocupação, em cumprir as orientações dos seus superiores. É bem verdade que há obreiros que dão trabalho aos seus superiores, obreiros que, vamos dizer, ele faz pirraça. Sabe aquele obreiro que faz pirraça aos seus pastores? Você que está me ouvindo nesse vídeo de mensagem, você que tem feito pirraça aos seus pastores, né? Você que tem esse mau hábito, esse costume de fazer pirraça ao seu pastor, você não está fazendo pirraça ao seu pastor, você está fazendo pirraça a Deus.
É que você não entendeu ainda que a igreja é do Senhor. Você não entendeu ainda que o ministério que foi levantado, que foi dado ao pastor presidente, aquele ministério foi levantado e a igreja é de Deus. O pastor é apenas um anjo da igreja para liderar, para levar aquele povo ao céu. Agora você que está dentro, ali pirraçando, faltando, quais são as pirraças que o obreiro faz para os seus pastores? Ele não aparece nos cultos de ensino, é uma das pirraças que eles fazem, não aparece nos ensinos, eles não aparecem em culto de libertação, porque já está andando de qualquer jeito mesmo. Se o diabo pegar ele aqui num culto de libertação, ele vai ver o que acontece com ele. Então ele já não vem nos cultos de libertação, não vem no culto de ensino, não vem em escola dominical, não chega no horário. Tudo aquilo que o pastor pede para não fazer, o obreiro faz contrário, pirraçando ao pastor. Por isso que a sua vida está desse jeito. Por isso que você vai de mal a pior, porque a obra é de Deus, e aquele que toca na obra de Deus, paga-se o preço. Aqui funciona dessa maneira. Você que é um obreiro, e está fazendo essas coisas, lembra-se que você está fazendo pirraça para Deus. Segunda coisa, mesmo que não concorde, dê todo apoio. Eu não estou falando para você concordar com erros de pastores aí, presidente. Eu não estou dizendo para você concordar com o pecado. Eu estou dizendo aqui que mesmo que você não concorde por alguma atividade dentro da igreja, nas orientações que o seu superior te dá, você não pode expor isso à igreja, na frente da igreja. Você conversa com o seu pastor do lado, você chama ele depois e conversa com ele com educação, com amor, com respeito, com ética, para que você seja um obreiro aprovado. Também, segunda coisa, obedecer integralmente às determinações que é passado a você. Então, o obreiro qualificado é aquele que ele vê coisas que é para ser feito na igreja, um diácono, um bom cooperador. As coisas que é para ser feito na igreja não é para outro fazer, é para você fazer, sabe? Se aquele fulano, se aquele obreiro não fez, faça você, porque tudo que nós fazemos para Deus, para a obra de Deus, para o crescimento do reino de Deus, é para Deus, não é para o homem. O obreiro que ele está querendo ser visto pelo seu pastor, ele não trabalha para a obra de Deus, ele trabalha para mostrar trabalho para o homem. Mas quando o obreiro trabalha com determinação, quando o obreiro ele trabalha com dignidade, quando o obreiro trabalha voluntariamente, ele trabalha para Deus, ele trabalha contente, ele trabalha cantando, ele faz, não divulga o seu trabalho, ele não fala mal de quem não veio. Se aquele era para vir, não veio, ele vai e faz o trabalho do outro. Esse é um obreiro aprovado. Ele não leva trabalho e nem problema para o seu pastor presidente. Ele não vai falar mal daquele que não veio. Ele pode usar uma sugestão para melhorar, mas não falar mal e trazer problema para o seu pastor. Esse é o obreiro aprovado. Se você não tem essas qualificações, meu filho, você nunca teve chamada na vida, porque a chamada de obreiro já vem de longe. A chamada de ovelha, desde quando você se converte a Jesus Cristo, quando você aceita Cristo, você já tem uma chamada, você já sente a vontade de fazer algo para Deus, para a obra de Deus, e não para o homem, porque quem faz para o homem está querendo ser visto aqui na terra, e o nosso galardão não é dado quando nós fazemos para o homem aqui na terra. O galardão que nós recebemos de gratidão, o galardão que nós recebemos como prêmio, como bênção, que vai ser dado ali no arrebatamento da igreja, ali, meu filho, é dado quando você faz as coisas para Deus, de coração, com amor. Terceira característica de um bom obreiro: não lhe é necessário fazer publicidade de nada. Eu acabei de dizer aqui, ele não precisa fazer publicidade do que ele faz. Olha, pastor, eu fiz um trabalho ali, viu? Não foi ninguém, mas eu fiz. Não precisa, meu filho. Você pode ficar tranquilo. A igreja tem um dono, a igreja tem uma administração espiritual também.
Além do ornamento, né? Nós temos ali também a ornamentação da igreja, a administração da igreja, mas tem também o organismo, que é a visão de Deus dentro da igreja. Então, o obreiro que faz para Deus, ele pode ficar tranquilo que ele é reconhecido, que ele é graduado, que ele é abençoado, que ele é visto, recompensado, né? Então, não adianta você querer mostrar trabalho, porque isso não vai te levar a nada. Ao contrário, né? Isso vai tirar aquilo que é de direito à sua pessoa. O galardão de direito a seu fica na paz. O obreiro que ele tem essa convicção, ele não se preocupa na questão dele não estar sendo visto, porque a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que lembrar e saber que ele tem que ser visto por Deus no céu. Porque se Deus vê você, meu amigo, a bênção é sua, ninguém passa à sua frente, aquilo que é teu é teu. É por isso que até agora você não entendeu a questão de Davi, que eu citei no começo aqui. A questão de Davi, que ficava sozinho tocando a sua harpa ali, né? Adorando a Deus e cuidando das suas ovelhas, era o trabalho dele. Davi nem imaginava, né, que Samuel estava ali procurando um rei, procurando alguém, ou que Deus estava o procurando, mas ele estava fazendo a obra voluntária. Prova ou não, sendo rei ou não, Davi estava com a sua harpa tocando. Independente da circunstância, você tem que fazer a obra de Deus. Você não precisa ficar mostrando para ninguém que você faz. Deixe que os outros vão divulgar você. Deixe que a igreja divulgue o seu trabalho. Deixe que o pastor divulgue a sua fidelidade dentro do ministério. Pastor que está me ouvindo agora, né? Não faça promessa para obreiro, não faça promessa para pessoas que você teve a visão de um obreiro. Apenas analise o trabalho desse obreiro, apenas analise o trabalho desse cooperador que você quer separar para o seu ministério. Apenas fica analisando, não fica fazendo promessa que pessoas melhoram debaixo de promessa. Pessoas que nem têm qualificação de obreiro, eles começam a fazer coisas que o obreiro faz, se não fizer melhor, porque você fez promessa para ele. Então apenas analise o trabalho dele, aí você vai saber aprovar e reprovar o que ele faz ali. E deixa um tempo até ele aprender, na qual ele precisa tomar entendimento, iniciativa, primeiramente. Deixe ele fazer e você analisa o seu trabalho. Todo obreiro, terceiro, todo obreiro precisa ter bons procedimentos no seu trabalho. Ele não trata, primeiro, olha aqui, ele não trata, não comenta, nem discute em públicos assuntos que se prendam aos interesses dos membros e dos ministérios. O obreiro, ele sabe guardar segredo. Uma das qualificações desse obreiro, ele sabe guardar segredo. Um obreiro que sai para um trabalho de visita, onde pessoas que não são crentes confiam nele, porque ele está ali vestindo um terno, está bonito, né? E a pessoa lá confia no pastor presidente, no ministério, que dizem ser uma bênção. Aí a pessoa ali vai revelar coisas àquele obreiro. Sabe o que vai acontecer? Se o obreiro não for fiel, ele não sabe guardar segredo. Ele ainda tem que aprender a ser um obreiro. Para lidar com pessoas lá fora cheias de problemas, o obreiro fiel, ele tem que saber guardar segredo. Segunda coisa, ele não divulga publicamente atos praticados pelos membros. Isso aí eu estou aqui citando não apenas a um presbítero, eu estou citando aqui a pastores, obreiros em geral, o episcopado aqui em geral, né? Eu estou citando aqui a pastores também que dirigem trabalho, onde nós conhecemos e sabemos que pastores sabem do problema de certos irmãos da igreja,
e acabam ali expressando palavras em cima de púlpito, não conseguem guardar nem segredo e também divulga ali problemas praticados por membros, tentando resolver. Não se resolve as coisas dessa maneira. Esse membro é uma ovelha, Jesus morreu por ela. Você tem que sentar com ela, você tem que sentar com ele e conversar com ele, e assim você vai ter mais crédito e confiança desse membro da sua igreja. Amém? Terceira coisa, ele não denigre nem aceita informações que venham a prejudicar o pastor ou o ministério. Você que é um obreiro que está auxiliando aí o seu pastor, você não pode de alguma forma denigrir, falar mal, né? Você não pode ali tomar iniciativa precipitada. Pessoas que chegaram até você e falou, né, de alguém dentro da igreja ou de algum outro obreiro, você tem que primeiramente analisar. Quem sabe alguém está querendo manchar a reputação do outro, quem sabe alguém está querendo falar mal de outra pessoa. Você tem que ter um pouco de paciência, não divulgue, não comente, não denigre, porque você não sabe com quem está lidando. Tenha um pouco de paciência, ore a Deus, fale com o seu pastor. Se ele tem responsabilidade para resolver esse problema, é o seu pastor. Fale com ele, entregue a ele o problema, para que ele venha resolver, e tu fica quieto orando, para que Deus venha abençoar, não espalhando uma coisa que às vezes não é, para não piorar mais. Amém? Cuidado com o fermentador na sua igreja. Cuidado com aqueles que estão na igreja para fermentar, que você não tem nem ideia. Tem pessoas na igreja ali, está ali, o serviço específico dele é fermentação. Outros, o serviço é sensualidade, e assim vai. Então eu quero aqui nesse vídeo de mensagem ensinar você, mostrar para você uma realidade dentro de uma igreja, que a igreja do Senhor é lavada, remida de boas obras, e continua sendo, porque ainda há remanescentes fiéis aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Quarta coisa, ele não se autopromove. Eu acabei de dizer aqui, autopromover o seu trabalho. Quinto, ele não promove partidarismo, né? Ele não promove partidarismo. Esse obreiro aí é um perigo. Ele promove, aquele que promove partidarismo, ele está fazendo divisão dentro da casa de Deus, né? Ele está fazendo divisão na casa do Senhor. Eu quero deixar claro aqui aos pastores responsáveis dos ministérios, que você tem que cortar pela raiz. Você tem que cortar pela raiz esse tipo de partidarismo dentro das igrejas, causado por obreiros irresponsáveis, que não vestiram a camisa do seu ministério. Aqueles que estão lá nem saem e nem dá fruto dentro do ministério. Você precisa de alguma forma ficar de olho nele, e ore, porque Deus vai agir ao seu favor. Ele permanece fiel aos princípios da palavra de Deus, não se deixa influenciar pelos movimentos que estão surgindo dentro, ou trazendo costume dentro das igrejas, né? Aqueles obreiros que não têm capacidade, pastores que já perderam ali a noção do crescimento do ministério, e traz inovações que vêm de fora, tentando aí encher a igreja de uma outra maneira, perder o cajado. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia está bem clara nessa questão. Quando nós nos responsabilizamos, quando nós temos a chamada de Deus, a obra tem que ser feita de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é única, exclusiva, não tem inovação, não tem nada que você possa fazer. Se você está pretendendo levar um povo ao céu,
se você está pretendendo ser um instrumento para levar um povo ali que Deus colocou nas suas mãos para o reino de Deus, você deve estar pregando a palavra de Deus como ela é. Não tem mágica, não tem nada que se possa fazer para inovar. O que nós temos que fazer é pregar a palavra de Deus, porque ela não muda, é a mesma. Deus está dizendo para você que você tem que continuar na chamada, na vocação que você foi chamado. Não precisa se preocupar. Deus estará abençoando o seu ministério, independente da quantidade de membros que existe no seu ministério. Não queira colocar inovações dentro da sua igreja, meu amigo. Não queira colocar inovações. Foi através desse tipo de inovações que surgiram aí várias seitas malignas e hoje estão lotadas, né? Mais cheia do que certas igrejas. E por quê? Porque são inovações, falando aquilo que o povo quer ouvir. Então você que é um obreiro aprovado, você que está aí ajudando aí, cooperando com o seu pastor, pregue a palavra da verdade. Não traz inovação de fora. Vai fazer uma visita numa igreja aí, num lugar aí, numa seita, quer trazer inovação daquilo, trazendo ao pastor. Você tem que ter responsabilidade. Amém? Muito bem. Segredos de um bom líder. Quinta coisa, característica do obreiro: segredo de um bom líder. Bom tratamento com o povo de Deus. Olha aí, né? O povo de Deus, ele precisa ser tratado com dignidade através desse obreiro. O obreiro ali é otimista, né? Com a sua feição alegre. O cooperador porteiro, o diácono porteiro, que são pessoas ali que traz a primeira impressão daqueles que chegam no seu ministério. Tem que ter um bom caráter, uma boa personalidade, né? Ali tem que ter uma afeição, uma dignidade, né? Então, queria dizer para você, você que é um porteiro, você que está levando o povo a sentar numa cadeira dentro da sua igreja, faça com alegria. Amém? Deus vai estar te honrando. Também, ensinar a igreja. O obreiro, ele deve também ensinar a sua igreja. Ele deve ter a palavra de Deus como ensinamento. Ele deve ter conhecimento da palavra de Deus. Porque por ele chamar obreiro, a igreja tem uma visão dele como uma visão de um homem que conhece, um homem que tem experiência, um homem que tem conhecimento. A igreja, ela tem essa visão de você, meu amigo. A igreja, ela olha para você e fala: esse aqui é um obreiro. Qualquer questão que alguém fizer dentro da igreja, se tiver um obreiro, é você que vai perguntar. Então você é responsável por entender, por praticar, por estudar a palavra de Deus. Amém? Então, o obreiro, ele tem que ser uma pessoa interessada. Essas qualificações para o obreiro: participar das bênçãos de Deus, da igreja. Ele tem que ser uma pessoa inteirada, ele tem que ser uma pessoa interessada na obra de Deus. Então, o obreiro que ele é inteirado na obra de Deus, ele é um obreiro prático, né? Hoje você vê obreiros aí que, quando você vai fazer um evento, ele está perdido, não sabe o dia do evento, não sabe o dia de consagração, não sabe o dia de nada, né? O dia de Santa Ceia, ele está mal informado. Então, esse obreiro, ele está despreocupado com a vida. Será que realmente ele teve uma chamada? Ou realmente é indouto o suficiente para não entender que ele tem que estar inteirado em todos os programas de uma igreja, de um ministério? Você que faz parte do ministério, você que tem que estar inteirado, meu filho, em tudo que se faz dentro da sua igreja, né? Para você aí, alguém perguntar, você tem uma palavra para dizer, você tem um conhecimento das coisas, para que você não seja chamado de uma pessoa irresponsável, para que você não venha a ser chamado aí fora de uma pessoa sem cultura. Também tem prazer
tem prazer do anúncio do Evangelho entre os irmãos. Obreiro, que quando o pastor faz ali um apelo para fazer visita, evangelismo, eles são os primeiros a estar na fila, são os primeiros a levantar a mão: eis-me aqui, envia a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esses são os obreiros aprovados, que ele está pronto, dedicado para fazer a obra de Deus. Muito bem, sexta característica de um bom obreiro, fala-se da família do obreiro. Diante de alguns aspectos vistos na chamada de um obreiro, o mesmo tem que ter comportamento singular, principalmente dentro da sua própria casa, dentro do seu lar, né? A Bíblia nos dá esse direito, quando nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, você vai ver que o procedimento do obreiro no lar é importante. Se tem uma coisa que eu já percebi dentro dos ministérios, obreiros que não crescem, não prosperam no seu ministério, são obreiros que andam com hipocrisia. O seu lar não é um lar cristão, os seus filhos é tratado de qualquer maneira, sua esposa muito menos. Então, como é que você quer exercer e ser próximo no seu ministério dentro da igreja? Aqui na terra, ninguém se esconde de Deus, é Ele quem promove, é Ele quem cobra, é Ele quem faz, a igreja é de Deus. Você pode ir bem até um tempo, vai chegar um momento em que vai cair essa capa aí, meu amigo. Vai chegar um momento em que você vai ter que ser revelado, aí já é tarde demais. Então, se você tem tempo de ser uma bênção, você casou-se na direção de Deus, a sua esposa faz parte do seu ministério. Ou você está pensando que você está conseguindo uma coisa sozinho? Quando você desqualifica a sua esposa, você está sendo desqualificado, porque é uma carne só. Você tem que entender essas coisas. Você, obreiro, tem que dar bom testemunho dentro da sua própria casa, para que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? A família do ministro, principalmente a esposa, deve ser dedicada para ajudar ministerialmente o esposo. Eu queria aqui até deixar bem claro as esposas de ministro, porque o ministro tem uma responsabilidade, né? Às vezes ele tem, por ele ter uma chamada rápida diante de Deus, porque eu sei que Deus também, quando chama, Ele pode chamar uma pessoa com rapidez para estar com o propósito no ministério, na chamada específica, seja evangelista, presbítero, seja um cooperador, seja o que for. As esposas têm que entender e ajudar o ministério do seu esposo. Você precisa entender para que Deus não venha cobrar de você, porque o ministério dele também depende da sua ajuda, também depende do seu auxílio. Para isso você foi chamado, para auxiliar o seu esposo, para ajudá-lo, para ser compreensivo, para que Deus venha abençoar o ministério dele. Sendo assim, você será abençoada junto com ele. A mulher virtuosa é o pêndulo para a vida do obreiro. Olha aí, a mulher virtuosa, ela é o pêndulo para a vida do obreiro. Como diz lá o sábio Salomão, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É através de você que o seu marido vai prosperar no ministério. E se você acha que o ministério da chamada do seu marido é pouca coisa, então você vai ter com Deus, porque o ministério do seu marido foi Deus que deu. Então você tem por obrigação ajudá-lo a seguir em frente. Olha aqui, Provérbios 12:4. Somente assim pode o ministro alcançar êxito, porque a sua companheira está sempre ao seu lado, exercendo equilíbrio espiritual. É necessário, porque senão não haveria de escrever uma palavra dessa. Porque na verdade, quando o obreiro é chamado, ele começa a passar por disciplina diante de Deus. Para ser um obreiro aprovado, como disse aqui, ele tem que ser um obreiro experimentado em toda a obra. Tem coisas que Deus vai tirar dele através da disciplina, da correção. Como disse lá, como eu acabei de ler aqui em Deuteronômio no começo, Deuteronômio capítulo 1, versículo 13. Homens experimentados, e para isso
Deus, ele vai ter que disciplinar, vai ter que policiar, vai ter que limpar, para que ele seja lá na frente um obreiro aprovado. E para isso, ele vai precisar da sua ajuda, minha amiga. Ele vai precisar da sua ajuda, minha filha. Ajuda o ministério do seu obreiro. É aquilo que ele ama, é aquilo que ele faz. Um obreiro que é de Deus e tem a chamada de Deus, ele faz com amor, ele faz com dedicação e força e vontade. E você precisa ajudá-lo, para que Deus venha abençoar o trabalho de vocês aqui na terra. Amém? Muito bem. As relações de paz e amor no lar são essenciais para o sucesso e espiritualidade de reuniões. Ou seja, de alguma forma, esse sucesso e espiritualidade nas reuniões, aqui fala de uma relação de paz entre o casal, né, que no seu lar, na sua casa, ele se reúne, né, para estar ali relatando fatos da obra de Deus. Isso aí faz com que o obreiro tenha sucesso no ministério, né? Porque o sucesso do ministério, ou o sucesso do ministro, na verdade, casado, depende em grande parte do comportamento da mulher. Eu já vi, eu conheci, eu conheço e sei obreiros que tinham chamado de Deus e a sua esposa não ajudou no seu ministério, e hoje estão parados, alguns desviados, outros estão parados e não querem exercer, e passam os dois prova, porque ele, na hora que ele precisou da ajuda da esposa, ela não conseguiu auxiliar, não conseguiu ser uma boa esposa, não conseguiu ser uma mulher sábia e destruiu o ministério do marido. Você que está aí, você que está me escutando, ouvindo e vendo este vídeo, em nome de Jesus Cristo, ajude o ministério do seu marido, minha filha, antes que seja tarde demais. Porque se Deus o chamou, Deus o agraciou, Deus sentiu, Deus desejou que ele tivesse um ministério aqui para ser exercido, é porque Deus está confiando no ministério dele. Deus o escolheu entre muitos para ser um ministro da palavra de Deus, um pastor, um obreiro, um missionário, um evangelista. Você tem que acompanhá-lo. Mesmo que você não entenda, peça força, peça entendimento, peça graça a Deus, que Deus vai te dar, para você entender, para você suportar, para você o ajudar, ser mais compreensível, né? Porque a obra de Deus é espinhosa, mas aqueles que Deus chamou, eles não podem parar. Ele necessita da sua ajuda, o ministro necessita da sua ajuda, as mulheres dos ministros, em nome de Jesus, deixo essa mensagem para você: ajude o seu esposo a prosseguir nessa chamada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. O obreiro também, ele deve governar bem a sua família. É essencial para a família. O obreiro, ele deve então governar a sua família com sabedoria, para o ministro alcançar maiores êxitos espirituais. Porque o ministro, ele tem que dar testemunho dentro da sua casa, ele tem que saber governar a sua família, ele tem que dar testemunho dos de fora, ele tem que dar testemunho na igreja, ele tem que dar testemunho no inferno, no céu, ele tem que dar testemunho em qualquer lugar, porque ele é um ministro de Deus. Todos os cristãos devem dar testemunho, mas o obreiro é aquele que é apontado como aquele que foi chamado. Então apontam o obreiro como um responsável, um maioral. Você que é um pastor, você que está sendo visto, observado pelos membros, por pessoas lá fora, e o maior testemunho tem que ser por você. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. De alguma forma foi dado a você. Deus o chamou e ele confiou. E se ele chamou, nós não temos que voltar atrás, temos que fazer um bom trabalho, em nome de Jesus. Seja uma bênção na sua casa, seja um obreiro em que os seus filhos te amam, seja um obreiro que possa administrar o seu lar.
vem aqui, obreiro, vem aqui em nome do Senhor Jesus, preste atenção. Você que é um obreiro, preste atenção. Você que é um pastor, você que é um líder dentro da sua igreja, você tem que entender que você tem que separar as coisas para não confundir outras. Aqui não está dizendo que você tem que estar assíduo na igreja e deixar sua família, né? Você vai viver uma vida rotulada, vai cansar sua família. A sua esposa precisa sair, meu filho. Os seus filhos precisam sair com você, precisa brincar, você precisa sair com a sua família. Você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter a sua família, tem que ter a igreja, tem que saber dividir essas coisas, tem que ser sábio, para não deixar o tempo passar. Tem obreiros aí arrependidos que os filhos já cresceu, que não deu tempo nem dele alcançar ali e brincar com os filhos, né? Porque não teve uma boa administração, abraçou a obra de tal maneira que deixou a família, deixou o trabalho, sei lá o que você deixou. O importante é que você entenda que se você administrar, você vai ser feliz, lá na frente você não vai se arrepender. O tempo passa e Deus, na palavra, Ele fala que o ministro, é bem verdade, ele tem que ter a sua ocupação na igreja, ele tem que ter a sua ocupação no trabalho, tem que ser responsável dentro da sua casa, amar as suas esposas e filhos. Você tem que ter tempo com o seu filho, você tem que ter o tempo para sentar com eles. É tantos papéis, são tantos compromissos, tantas ocupações, mas você tem que ter tempo para sentar com o seu filho e conversar com ele. Você tem que ter tempo para conversar com o seu adolescente, que é a fase um pouco mais difícil de passar. Você tem que ter tempo para conversar com eles. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Como podemos observar? 7. Como podemos observar o obreiro entre o povo? Observando que o ministro é um embaixador de Deus, ele é um representante de Cristo. Isso é muito importante. Se você é um representante de Cristo, então na verdade você tem que o representar muito bem. Nós estamos aqui representando aquele que deu bom testemunho. Quando alguém fala, você é o que? É um cristão? Quando alguém te pergunta, obreiro, no seu trabalho, né? Se você é um representante de Cristo, se você não representar bem, você está manchando a reputação do nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado, não tem culpa, mas pela sua vida, pela nossa vida, nós podemos manchar o reino de Deus com as nossas atitudes, né? Então você tem que tomar cuidado, porque você é um representante de Deus, né? Aonde você for, você está representando a Cristo aqui na terra. O trabalho que nós estamos dando continuidade, você tem que tomar cuidado com as suas atitudes, aonde você anda, o que você olha. Tudo isso faz parte, né, de sermos um bom representante. E eu quero aqui te alertar, porque Jesus já está voltando e Ele quer fazer o melhor para a sua vida. Amém? Oitava coisa, oitava característica: o obreiro, ele tem que ter prudência, ele tem que ser prudente, né? Em tudo. Por isso que a Bíblia nos revela que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. De alguma forma, essa responsabilidade é nossa e nós temos que entender qual a hora de sermos prudentes, qual a hora de estarmos com simplicidade. Então, Deus deixou bem claro para quê? Para que nós venhamos entender que não é todo o tempo que nós temos que estar com simplicidade, mas na hora de agir, na prudência, com sabedoria, não com ignorância, mas com sabedoria, na hora de falar, na hora de defender, na apologia cristã, né? Os apologistas cristãos, eles defendem o Evangelho. Então, eu queria deixar aqui este vídeo de mensagem a esses obreiros, aos pastores que estão me ouvindo agora, para que você entenda da responsabilidade que você tem de estar separando obreiros para o seu ministério. Você tem que tomar cuidado. Você que se qualificou como obreiro e nunca teve a chamada, você pode ter um problema,
Você não deve aceitar qualificação que venha de pastor, porque o pastor não é responsável pela sua qualificação, nem a sua chamada. Não é o pastor que te chama e você é transformado no obreiro. Não é o pastor que põe a mão na sua cabeça e você se torna um obreiro. Não é a faculdade que você fez que vai tornar você um obreiro. O obreiro, ele tem convicção da sua chamada. Então eu quero dizer para você que talvez está sendo aí enganado por certos homens que põem a mão na sua cabeça. Quero dizer para você tomar cuidado, porque a responsabilidade é grande e você não vai conseguir exercer esse cargo, porque aquele que é dado, Deus o capacita para o tal. Quando Deus chama, Ele capacita para o tal. Quando Deus chama, Ele coloca primeiramente o obreiro em provação, em dificuldade, em experiência, para que ele venha um dia exercer o cargo de responsabilidade. Tem muitos aí que nem experiência tem de vida, nem experiência de dependência, nem de fé, que já estão exercendo cargos porque foi colocada a mão sobre a cabeça dele. A hora que vir um problema grande, vai ser o primeiro a sair correndo e deixar as ovelhas. Então, você que é um pastor presidente, você que é um pastor do ministério, tome cuidado com isso. Você se preocupe. Se você se considera um pastor homem de Deus, então se preocupe com isso. Ore a Deus para Deus te revelar. Tenha paciência. Não precisa encher o seu púlpito de obreiros para mostrar que a igreja é abençoada. Eu digo para você, mesmo com poucos obreiros, o importante é que Jesus esteja dentro desse ministério aí. O importante é que o poder de Deus, a graça, a palavra de Deus esteja nesse ministério para você ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero deixar aqui esse pequeno comentário, esta pequena mensagem para que você analise, para que você tome cuidado, para que você tome atitudes certas, que Deus venha abençoar o seu ministério, a sua igreja, o seu povo, os seus obreiros, através da sua atitude, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Quero orar por você e apresentar aqui o seu ministério, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, ó Deus, por esta mensagem. Que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, abençoar a vida, meu Deus, dos pastores que estão, meu Pai amado, pregando a sua palavra, pastores, presidentes. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, aqui mesmo na Europa, meu Deus, no Brasil, no mundo. Alcança, meu Pai, aonde eles estiverem, que a mão do Senhor esteja estendida sobre o seu ministério. Ajuda eles, ó Pai, na escolha dos obreiros, para que eles sejam felizes, ó Deus, e bem-aventurados. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a bênção sobre a vida dos ministros, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.